Queridos catequistas do Bom Pastor, boa tarde. É com grande alegria que iniciamos o nosso 9º encontro orante de nível 2. E para isso estamos aqui novamente reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos continuar o bloco das parábolas e máximas. Aquele bloco, né, que tem a maior participação na formação da consciência das crianças e também ajuda na melhora da nossa consciência. Então, como nós vamos começar o dia? Primeiro, nós vamos ver comigo a belíssima parábola dos devedores. Eu gosto muito dessa parábola. Essa é a parábola onde Jesus vai nos confrontar com a importância do perdão. Como é importante perdoar. E ele vai nos revelar na parábola, de forma muito concreta, o que acarreta para a nossa vida, para a vida de todas as outras pessoas que estão ligadas a nós, a falta de perdão. Nessa parábola também nós vamos apresentar a máxima, né, de Jesus sobre o perdão. Então, e depois nós vamos ver uma fundamentação já a nível adulto da mesma parábola do Bom Pastor, que é um texto da Sofia. Logo depois, a Helena vai entrar para nos apresentar a parábola do semeador. E ela vai apresentar como nós fazemos, primeiro, né, em primeiro lugar, como nós apresentamos essa parábola para as crianças. É uma parábola que não tem material concreto, é uma parábola que usa já só o livrinho, já como preparando as crianças para essa transição do concreto para o abstrato. Então, Jesus, nessa parábola do semeador, vai nos mostrar como a palavra de Deus vai frutificar ou não, segundo a abertura do coração com que a recebemos, ou seja, a necessidade da nossa participação, da nossa resposta pessoal para que a palavra frutifique em nós. E, finalmente, a Helena vai dar a fundamentação da parábola do semeador já para vocês, a nível, para todos nós, né, a nível adulto. Então, agora nós vamos mudar de lugar para que vocês possam visualizar melhor a apresentação dos devedores. Então, crianças, hoje eu gostaria de contar um segredo de Jesus, muito importante. Queria que todos vocês chegassem aqui junto para nós podermos escutá-lo. E, para começar, eu queria contar para vocês que num certo dia, Pedro chegou para Jesus e fez uma pergunta. Quantas vezes nós devemos perdoar ao nosso irmão? 7 vezes, tá bom? E Jesus respondeu a Pedro com uma máxima que nós temos aqui conosco.
Jesus disse a Pedro: perdoarás, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa máxima está em Mateus 18, 21. Vou passar para vocês olharem. Passo para você, Roberta. Agora passa para Valéria. Vamos deixar a máxima aqui. Explicar melhor o que ele estava falando, Jesus então contou uma parábola. Uma parábola sobre o reino dos céus. E ele vai falar nessa parábola sobre um reino onde tinha um rei e 2 devedores. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a lei de Israel naquele tempo. A lei de Israel antiga, ela previa que quando uma pessoa devia uma quantidade importante para outro e não podia pagar essa dívida, não tinha como que pagar, então ela se tornava escrava da outra pessoa, ficava presa a ela. Mas também ficavam escravos a sua mulher e os seus filhos. E trabalhando para aquela pessoa, elas iriam trabalhar até que pagasse toda a dívida. Então, prestem bem atenção, porque o texto também vai nos falar sobre uma dívida, e uma dívida em talentos. O que é o talento? O talento é muito valioso. O talento é uma quantidade imensa de dinheiro, tanto que nem faziam uma moeda para o talento, mas o talento era assim, lingotes de ouro, sabe aquelas barras de ouro? Era um talento, tá? Sim. E cada talento valia 6.000 denários, ou seja, muitos denários. Talvez a gente já saiba, vocês já lembram o que é um denário? Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Então, um talento seria 6.000 dias de trabalho. É muito, né? Muito, nossa. Muito. Então, vamos agora escutar a parábola que Jesus nos conta. Que está nesse livrinho, tem as mesmas palavras da Bíblia. Vamos acender a vela. Por que nós acendemos a vela? Porque a palavra de Deus é luz. E essa palavra que nós vamos escutar agora é uma luz imensa. Jesus disse: o reino dos céus é como um rei
que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo então prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Então o outro caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida porque me imploraste. Mas deverias ter tido misericórdia do teu companheiro de serviço como eu tive? Não deverias ter tido misericórdia do teu companheiro de serviço como eu tive de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Essa parábola está em Mateus 18, nos versículos 23 a 34. Então, agora, nós vamos conhecer o material de trabalho, que vai nos ajudar a penetrar nesse segredo. Então, nós vamos supor que esse seja o rei. E que essa seja a sua casa. Nós vamos supor que esse seja o primeiro servo. E essa seja a sua dívida. Nós vamos supor também que esse seja aquele segundo servo.
e que essa seja a sua dívida. E agora, com esse material, vamos ler de novo a parábola, trabalhando com o material para nos ajudar a entender melhor esse segredo. Jesus disse: o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo, então, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus companheiros de serviço. Que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Então, o outro caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão. Até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, perdoei toda a tua dívida porque me imploraste. Não deverias ter tido misericórdia do teu companheiro de serviço como eu tive de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos torturadores. Até que pagasse toda a sua dívida.
Vamos pensar um pouquinho sobre o que nós acabamos de escutar? Vamos? Vamos. Então, Jesus está falando de um rei e de 2 servos devedores, não é verdade? Agora eu Sim. pergunto, quanto o primeiro servo devia? 10.000 denários. Oi? Quanto o 10, primeiro servo devia? 10 10.000 denários. denários? Talentos. 10.000 talentos. Talentos, não é? Um talento é muito ou pouco? muito. 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 E 10 talentos? É muito mais. Muita coisa. Não é? Muita coisa. Então, essa era a dívida desse servo, né, para com o rei. E o rei, então, deu a sentença. Qual foi a sentença que o rei deu segundo a lei? Que ele ia para a cadeia, né, com seus filhos, sua mulher, que ele ia ficar preso até que ele pagasse toda a dívida. E o que ele ficou... como o servo ficou quando ouviu essa sentença? E se prostrou de joelho da frente do rei. Ele se prostrou, né? E o que ele fez? Assim, prostrado, deitado, né? O que ele fez? Ele implorou perdão. Será que ele implorou perdão? O que ele implorou? Vamos lembrar? Alguém lembra o que ele implorou? O prazo para pagar. Ah, ele pediu um prazo para pagar. Era possível pagar aquela dívida? O que vocês acham? Era bem difícil pagar aquela dívida. Ele devia muita coisa. Muita coisa, né? E só para pensar um pouquinho, aquela sentença tinha sido justa com o servo? O rei cumpriu a lei. Cumpriu a lei, estava justo, não é? Mas quando ele escutou o pedido do servo, o que aconteceu? O que o rei sentiu? Compaixão. Sentiu compaixão. E aí, então, ele fez o quê? Ele atendeu o pedido dele? Não, ele perdoou a dívida dele. Ele fez muito mais, né? Fez Muito mais. Perdoou toda a dívida, mas não era muita? Era muita. E ele perdoou toda a dívida. Toda a dívida, acabou. Essa dívida acabou. Né? Sim, acabou. Acabou. Será que esse servo se deu conta do que ele tinha recebido? O que vocês acham? Acho que não. Eu acho que não. Será que ele entendeu a grandeza do perdão que ele tinha recebido? O que vocês acham? Me parece que não. Por que que não, hein? Por que vocês acham que não? O que aconteceu com ele quando ele saiu dali?
Logo acabou de receber o perdão, saiu dali e fez o quê? Encontrou quem? Porque logo em seguida ele encontrou um outro servo, companheiro dele, que devia para ele. E como é que era a dívida desse outro companheiro dele em relação a ele? Era grande ou pequena? Era bem menor do que ele devia para o rei. Era bem pequena, era bem pequenininho. É pequenininho. E o que ele fez com ele? Ele pegou ele pela pegou, garganta. sufocou ele. Tocou ele. E falou o quê para ele? Para pagar ele. Ele ia mandar preso até que pagasse a dívida. Mas aí, o que ele fez, esse moço? Esse segundo devedor aqui? Também se prostrou diante desse servo, Uhum. pedindo paciência com ele. Ele iria pagar a dívida. Pediu um prazo para pagar. Deu o pedido dele? Oi? Esse primeiro servo atendeu o pedido do segundo servo? Não. Ele não teve paciência, ele mandou para a prisão. Mandou ele para a prisão. Então, esse aqui ficou preso? Ficou. Ficou preso. E o que aconteceu, então, quando o rei soube o que tinha acontecido? Mandou chamar esse primeiro servo. Mandou chamar o primeiro servo. E falou o que para ele? Servo mau. Por que você fez isso? Por que você não teve misericórdia? Mas ele não tinha sido acabado de receber o perdão da dívida inteira dele imensa? Tinha. E, no entanto, como ele tinha sido com o outro? Ele não perdoou o outro. Ele tinha recebido o perdão. Ele tinha recebido o perdão da dívida e não perdoou o outro. Não perdoou. Então, o que o rei mandou fazer com ele? Que mandasse para a prisão até que pagasse a dívida dele. E qual era a dívida dele, se aquela dívida já tinha sido perdoada? Qual era a dívida, então? Agora era a dívida de ter feito isso com esse segundo servo. Dessa falta de perdão, né? Dessa Agora era falta a dívida dessa falta de perdão. E essa dívida é grande? É muito maior do que a primeira. E ficaram os dois presos? Os dois. Ficaram. Até quando eles vão ficar presos? Até perdoar. Até perdoar. Quando esse perdoar, o outro fica preso? Continua preso? Quando esse perdoar, o outro fica livre. E esse? Também. Também. Nossa! O que vocês acham disso? Que Jesus está nos dizendo é muito sério, hein? Muito. É muito importante o perdão, a misericórdia. É importante. Que a gente fica preso quando a gente não perdoa, né? Então, como é que a pessoa que não perdoa fica? Aprisionada, né? Fica preso na outra.
junto com a outra, né? E a outra também fica presa? Também. Só elas? Fica preso juntos, né? Se sentem presos pela falta do perdão. E fica preso só as pessoas os que deviam? Ou a parábola fala que prende mais gente a falta de perdão? A parábola fala que prende tudo que você possui, né? Tudo que você tem, família, os filhos, a esposa, né? Nossa, que sério! Que sério! Verdade. Quem seria esse rei da parábola? O que vocês acham? Deus, Deus, E quem seriam esses devedores? nós, Então pode ser nós nessa situação? podem ser. sim, Será que alguma vez eu estive nessa situação? Vamos perguntar sim, dentro do coração. Sim. Mas quantas vezes Jesus disse para Pedro que nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Perdoarás, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Sempre. Sempre. sim. Por que Jesus está falando isso? Para a gente ficar livre, né? Se sentir livre. Para a gente ficar livre. E fazer também quem livre? Os outros. Todos que estão à nossa volta. Todo mundo livre. Importante o perdão. É muito importante. A nossa família também fica livre quando nós perdoamos. Também. Nossa. E o outro a quem nós perdoamos, fica livre também? Fica livre. Também. E o que Jesus então está pedindo para nós? Para a gente perdoar sempre, né? Sempre. Perdoar sempre. Agora, será que isso é fácil? É fácil perdoar? Não. Às vezes não. Não é fácil. Mas Jesus está dizendo que nós podemos perdoar sempre? Sim, é possível. Sim, que nós podemos. Por que ele está pedindo para a gente perdoar sempre? Para sentirmos livres e as pessoas que estão à nossa volta também. Também, né? Então, isso é o melhor para nós? Jesus quer o melhor para nós? Quer, e sempre. Sempre o melhor. Então, essa máxima é um presente muito importante, não é? É. Muito. 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 Nós não vamos esquecer dela, não. Não vamos esquecer. Não. Não vamos. Vamos guardar no nosso coração. E, diante de um presente tão grande como esse que Jesus nos faz, nós queremos dizer alguma coisa para Ele? Sim, eu quero. Obrigado, Pai, por estar sempre me perdoando e me dar o dom de perdoar sempre.
sempre estar perdoando quem me magoa, quem me machuca, que eu consiga sempre estar perdoando todos, sempre. Amém. Amém. Obrigada, Jesus, por nos ensinar como é importante perdoar sempre. Obrigada, Jesus, por esse presente. Sim, Jesus, ajuda-nos a perdoar sempre, todas as vezes que alguém magoar, para que meu coração esteja livre, liberto, e sinta o seu amor, que também possa dar esse amor para os outros. Amém. Amém. Alguém quer cantar alguma coisa para Jesus? Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tende piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Que linda essa música que nós cantamos. Liberta minha alma para o amor. Então, Jesus, ele também nos ensinou a perdoar na oração que ele ensinou e que nós repetimos todos os dias. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembra desse pedaço da oração? Em oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Vamos rezar então a oração do Pai Nosso, lembrando quanto importante é rezar a oração do Pai Nosso e nos lembrar dessa máxima de Jesus. Vamos rezar o Pai Nosso? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Agora eu vou passar essa máxima para que cada um de vocês possa contemplar esse presente tão grande que Jesus está nos dando hoje. Obrigada. Roberta, agora passa para a Valéria. Obrigada. Obrigada. Muito importante essa máxima. Então, essa semana nós vamos ficar pensando nesse segredo
tão lindo que Jesus nos contou hoje. Vamos pensar se tem alguma coisa que está escondida, que eu não me lembro, que eu ainda não perdoei. Tá bom? Tá bom. Vamos Tá então guardar o material. Esse material vai ficar aqui, nesse lugar, aqui no átrio, para que todas as vezes que vocês queiram pensar um pouco sobre a importância do perdão, vocês possam trabalhar com ele. Tá bom? E essa máxima também vai ficar lá no cantinho, junto com as outras máximas. Bom, agora, depois de ter meditado como as crianças na apresentação, nós vamos ver essa fundamentação sobre essa parábola, que fala sobre o reino dos céus e os devedores, em Mateus 18, do 23 ao 34. Se vocês quiserem, pode acompanhar, né, nas suas Bíblias. Então, Mateus, ele apresenta a parábola como uma resposta a uma pergunta que foi feita por Pedro a Jesus. Quantas vezes devemos perdoar? Tá bom 7 vezes? Né? Esse é o versículo 21. Então, o texto responde taxativamente. Devemos perdoar sempre. E aí a parábola explica a razão de uma norma tão difícil, tão exigente. E essa razão não está explicada diretamente, mas está escondida numa breve narrativa que nós acabamos de escutar, deixando aquele que escuta o trabalho de encontrar essa resposta. E a parábola, ela se desenvolve em 3 partes. A primeira, ela nos apresenta um servo devedor, que diante do seu patrão, que é um pecador diante de Deus. Né? Então, esse primeiro servo é como todos nós, um pecador diante de Deus. E então, nos faz perceber a enormidade da quantia que o servo deve. Porque o talento, ele era uma quantia de dinheiro tão grande que nunca houve moeda valendo um talento. E com uma quantia tão exorbitante, a parábola quer pôr em evidência a gravidade da ofensa quando ela é feita pelo homem a Deus. Mas o patrão, na parábola, diante da súplica do servo, ele não só se retrata da intenção de castigá-lo, mas também não adia o pagamento, mas perdoa a dívida totalmente. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ela vai nos apresentar, no início, uma situação quase idêntica à primeira. A única diferença está no montante da dívida. O servo deve ao seu companheiro
100 denários. Então, o denário era mais ou menos a quantia que um homem ganhava por um dia de trabalho, ou seja, salário de um dia. Agora, vamos lembrar que o talento são 6.000 denários. Agora, essa dívida aqui é 100 denários. Então, aquela pequena quantia representa uma ofensa quando ela é feita por um homem a um outro homem. Qualquer que seja essa ofensa. Então, a conclusão dessa segunda parte, entretanto, ela é oposta à primeira. Porque, apesar do companheiro suplicar com as mesmas palavras com as quais ele próprio havia pedido clemência ao seu patrão, o servo vai maltratar seu companheiro e vai pedir que ele seja castigado. Então, a semelhança do início das duas partes põe em destaque a divergência da conclusão, portanto, a maneira de comportar-se tão diferente entre o patrão e o primeiro servo. Já a terceira parte, o primeiro servo é chamado novamente diante do patrão. Dessa vez, aquele que tinha conhecido a sua misericórdia vai conhecer a sua severidade e não mais devido à dívida imensa que ele tinha com ele, que foi perdoada para sempre. Mas agora ele vai conhecer a justiça, a severidade, porque ele não perdoou seu companheiro. Ele não imitou a maneira de agir do seu patrão. Então, chegando a esse momento, a conclusão da parábola ela é clara. Nós devemos perdoar até 70 vezes 7 quem nos faz mal. Ou seja, sempre. Para que nós possamos receber também nós o perdão de Deus. E todos nós necessitamos do perdão de Deus. Então, é algo de tal importância na vida cristã que Jesus nos ensinou a rezar ao Pai dizendo: perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para nos lembrar que o perdão que nós pedimos a Deus, ele está subordinado ao perdão que nós mesmos somos capazes de dar a quem nos ofende. Então, quais são os conteúdos doutrinais dessa parábola? O conteúdo doutrinal da primeira parte, né? Do primeiro tempo. Nós temos que ter o cuidado de enfocar as 3 partes distintas separadamente com as crianças, porque a trama da parábola ela é muito complexa e às vezes pode apresentar alguma dificuldade para as crianças. Então, vamos evitar dizer o título imediatamente. Então, a palavra devedores pode não ser muito clara para as crianças. Nós vamos colocar em evidência a diferença entre aquela enorme quantia da dívida do primeiro servo com o patrão, que está lá naquele saco imenso, e a dívida bem pequenininha do segundo servo
para com o primeiro servo. Então, nós devemos deixar muito claro que o primeiro servo, ele é castigado no final, não pela grande dívida que ele tinha já com o patrão no início, porque essa dívida, ela foi cancelada, e foi cancelada para sempre, mas o primeiro ser vai encontrar o castigo divino porque ele não perdoou o seu companheiro. Então, lembremos então que aquele perdão inicial que ele recebeu não vai ser revogado. Quando nós vemos que as crianças começam a penetrar no significado da parábola, nós tentaremos fazer a pergunta, né, subjetiva. Nós também, será que não agimos alguma vez como o primeiro servo? Não perdoando os nossos companheiros e pedindo ao mesmo tempo para Deus que nos perdoasse? Será que Deus pode nos perdoar numa situação semelhante? Então, agora, já o conteúdo doutrinal do segundo tempo, Jesus disse também em poucas palavras o que ele nos ensinou com essa parábola numa máxima. Perdoarás, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é importante, apresentar a máxima, para ser contemplada, né? E Jesus também nos ensinou a perdoar com outras palavras. Essas palavras que todos nós conhecemos e que repetimos todos os dias no Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa é a segunda parte. No final da apresentação, como vocês viram, a gente vai tocar nesses assuntos. Então, nós também, nessa última parte, nós podemos procurar com as crianças algum exemplo da vida de Jesus em que ele tenha perdoado os seus inimigos. As crianças já estão grandes, já podem fazer essas ligação entre outros textos, né? Por exemplo, quando Jesus perdoou Pedro, que o negou 3 vezes, isso está em Lucas 22, de 54 a 62, e nós, se as crianças estiverem querendo continuar sobre o assunto, que é um assunto muito rico, nós podemos ler, né, esse texto para elas e a gente meditar como Jesus se comportou, né, diante de Pedro, que o negou 3 vezes. Depois também temos o texto do processo de Jesus e as negações de Pedro, que estão em João 21, do 15 ao 17. Então, depois temos Lucas 23, 34, que fala sobre quem Jesus perdoou na cruz, na crucificação. Jesus pediu ao Pai, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus estava perdoando a todos nós. Quem está incluído nesse perdão de Jesus nesse momento? Toda a humanidade. Ele perdoa o pecado de cada um de nós. Então, é muito importante e é necessário que as crianças vão ficando acostumadas com a ideia de que a nossa vida moral, ela deve ser uma imitação de Cristo.
Então, fazer a relação com esses outros textos, em um segundo momento da meditação sobre essa apresentação, seria algo rico para o crescimento da consciência moral das crianças. E nosso também. Tá bom? Agora vamos escutar a Helena. Então, turma, hoje Jesus vai nos falar de uma outra maneira sobre o reino dos céus. Então, eu vou ler para vocês o que Jesus vai nos contar, que está nesse livrinho aqui, que também está na Bíblia. Então, vamos ouvir. Vamos acender a vela. E eu vou ler para vocês o que ele nos diz. Ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então, vamos pensar um pouquinho nessas palavras de Jesus? De quem ele nos fala? De um semeador. De um semeador. De um semeador. E o que o semeador faz? Ele planta. Ele planta. O que ele Semeia. planta? Sementes. Sementes, né? Sementes. E esse semeador de que Jesus nos fala, ele se preocupou onde ele semeava? Não, ele semeava para todos os lados. Para todos os lados? Não se Sim. preocupou em que terreno ele ia pôr a semente? Não. Jogou Nem para se todos os preocupou. lados. Nem se preocupou. Mas como que era essa? A semente era boa? Sim, todas boas. Todas boas. Todas. Todas boas. E de quem eram essas sementes? Dele, Dele, do semeador. do semeador. Uhum. E o que será? A gente já ouviu outras parábolas sobre semente, né? E o que será que tem nessas sementes? O que vocês acham? Uma força, né? Uma força que faz ela crescer
igual a da mostarda. Como a da mostarda. Como é que ficou a da mostarda? Muito grande, a maior das hortaliças. E nessas sementes desse semeador também existe essa força dentro da semente? Acho que tem. Ela consegue, a própria semente consegue controlar essa força? Não, Depende dela? não depende da semente. Não depende da semente. E o que faz essa força dentro da semente? Faz ela crescer. Faz ela crescer. E todos os terrenos receberam essa semente? Sim, ele semeou em todos os lados, né? Então, sim. Todos receberam, né? Mas todos os terrenos onde ele semeou eram iguais? Não, não. Não eram iguais, né? É de tudo. Vamos pensar um pouquinho o que Jesus está querendo nos dizer com essa parábola. Quem será esse semeador? De quem será que ele está falando? Jesus? Jesus é o semeador. Por que você acha que é Jesus, Valéria? Porque de onde vem a força para a semente crescer? É de Deus. E o que seria essa semente? O amor, O amor. Uhum. O que mais pode ser? Acho que a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que acontece com ela e com o amor? Quando o semeador planta, Cresce. cresce, o que tem na palavra de Deus e no amor? O que tem? uma força. Uma Que não força. depende de nós para crescer. Mas todas as sementes têm essa força. Mas todas as sementes se desenvolveram? Não. Não, Não. Todas se desenvolveram, algumas se desenvolveram, umas mais, outras menos, né? Não foi da mesma maneira. Mas por que será que elas não se desenvolveram iguais, se todas elas tinham essa força? Por causa do terreno. Todos eram iguais? Não. Eram não. diferentes os terrenos. Então, do que dependia o crescimento da semente? Do terreno. De onde é plantado. Do terreno. Então, a gente sabe que o semeador semeia igualmente em qualquer lugar, mas os resultados são diferentes de acordo com o terreno. Então, vamos examinar o que Jesus nos conta sobre esses terrenos. Eu vou ler de novo essa parte, porque a gente ouviu só uma vez. Vamos ver só a parte em que Jesus nos conta Eu vou ler de novo a parábola inteira para a gente prestar atenção agora sobre os terrenos. Tá bom. Eis que o semeador saiu
a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo pedregoso. E não havendo terra o bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, subindo e se desenvolvendo. Uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos pensar nos terrenos agora. Qual foi o primeiro terreno? Vocês lembram? À beira do caminho. Beira do caminho. Beira do caminho. Então, quando a gente tem um caminho, a beira do caminho, como é que ela é normalmente? Ela é fofa? Não. Não. Tem Normalmente, a beira do caminho é sempre o quê? Dura, impermeável, né? É um terreno mais duro que não dá para afundar, né? Porque é pisoteado, não é? Sim. E aí dá para a semente afundar? Não. Não. No lugar duro, ela não consegue afundar. Não consegue afundar. E dá para dar fruto, então? Também não. Não Não, consegue. porque não consegue fazer o quê? Raiz. Não consegue fazer raiz, né? E a outra semente caiu em solo como? Vocês lembram? Pedregoso. Pedregoso, com pedras, né? E aí o que aconteceu? Como Também é que é não um solo pedregoso? Tem terra? tem terra, não tem. Tem um pouco de terra, mas a terra é profunda? A terra é lá no fundo. Não é profunda, não. Não é Não é profunda. profunda. E aí o que acontece com a semente? Ela brota? Ela brota, mas Não, não tem vai para frente. espaço. Né? Não tem espaço para quem? Para a raiz, né? Isso. Mas quando vem o sol, o que acontece então se ela não tem essa raiz? O que acontece com ela? Com esse broto? Seca. Seca. Ele chega a nascer, mas aí, como não tem profundidade, ele seca, né? E a outra semente que caiu nos espinhos, né? Então vamos pensar nos espinhos. Quem cresce mais rápido? A semente ou os espinhos? Os espinhos. Os espinhos. Os espinhos crescem mais rápido que a semente. E aí o espinheiro fica grande, né? E como fica a semente no meio desses espinhos? Sufocada, né? Sem espaço. Ela fica sufocada. Não tem espaço para ela crescer, então. E a semente deu fruto nesse terreno?
Ela dá fruto nesse terreno? Não. Não deu Não fruto. dá. Não deu fruto. Ela cresce mirrada, né? Fraquinha e não consegue dar frutos. Ficou fraquinha. E a outra semente? Onde ela cai, a outra semente? Na terra boa. No solo bom. Então, a semente que cai em solo bom, o que acontece com ela? Ela germina. Ela germina, por quê? Que tem espaço para nascer raiz. Tem espaço para as raízes nascerem e penetrarem no solo, né? Penetrarem no solo. E aí, mas todas que caem na terra boa dão a mesma quantidade de frutos? Não. Foi diferente. Uhum. Umas deram quanto? 30, 30, outras 60. e outras deram quanto? 100. 100. Mas o comum naquela época, essa parábola nos conta de coisas muito importantes, porque o comum era que cada semente desse frutos, 3, 10, mas 30, 60, 100, era muito fruto. Né? Muito. Muito. Agora vamos pensar um pouquinho nesses terrenos, né? O que Jesus quer nos dizer? O que seriam esses terrenos que ele nos está contando? O que vocês acham? Nós? Os nossos corações. Os nossos corações. São todos iguais? Somos todos iguais? Não. Não. Não, né? Não somos todos. Então, o primeiro tipo de terreno, né, à beira do caminho, seriam pessoas como? O que acontece com a semente? É o quê mesmo? Que a gente já pensou. Palavra. Palavra de Deus, o amor. Uhum. Então, o que acontece nesse terreno à beira do caminho? Com a palavra de Deus, com amor. Não germina. Não germina. Né? Uhum. É um terreno duro, impermeável, em que a semente não entra, não penetra, não germina. Uhum. E o terreno pedregoso, como é que ele era mesmo? Um solo Difícil. raso. Uhum. Pouca solo terra. pouco profundo. Então, o que acontece com a semente mesmo? Ela chega a germinar, mas morre fácil. Ela chega a germinar, né? Sim, são as pessoas que se entusiasmam facilmente, se alegram, mas aquela semente, a palavra de Deus persevera nelas? Não. Não. Logo se apaga. Logo se apaga. E o outro terreno, no meio dos espinhos, né? O que seriam esses espinhos?
As dificuldades? Uhum. Pode ser as dificuldades. O que mais que pode ser um espinho para a semente não crescer? As preocupações? Tribulações, os medos, Uhum. O que mais que pode sufocar a palavra de Deus? o pecado, Uhum. Preocupações? As preocupações crescem, né? Elas crescem e ocupam o quê? O nosso 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 pensamento coração. e o nosso coração. pensamento, o nosso coração. E aí tem espaço para semente? Não, E aí dá para dar fruto? Não. não. Não tem espaço para a semente crescer forte, porque outras coisas estão ocupando o lugar para ela se desenvolver, não é? Aí elas ficam o quê? Elas ficam fraquinhas. Fraquinhas. Porque tem outras coisas, os espinhos que não estão deixando ela crescer. Mas e o quarto solo, o quarto terreno, como é que ele era? Ah, ele Solo era bom. isso. E como é que é ser um solo bom? Como são essas pessoas que têm um solo bom? São Coração as aberto Coração aberto. Para quem? para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a vida de Jesus. Para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a vida de Jesus. E vamos lembrar o que existe na semente mesmo? Uma força, a força de Deus. A força de Deus. E se essa semente encontra um terreno bom, né? Esse coração aberto, o que acontece com essa força? transforma a vida. Ela transforma a vida e faz o quê? E Fica as pessoas mirradinho? não fica forte. Cresce? Cheia do amor de Deus. Espalha o amor de Deus para os outros. Espalha o amor de Deus. Então esse terreno dá frutos. Dá. Muitos Pouco. frutos. Não, muitos. Dá muitos frutos. Muitos frutos, né? Uns dão quanto? Uns dão 30, 30 já é bom? já é bastante. Já é bom. Mas outros dão quanto? 60. 60 já é muito bom. É. Quantos ainda? 100, 100 é muito, 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 né? Esses que dão 100 seriam o quê? A gente podia pensar em quem? Quem é que dá 100? Se a gente pensa nas pessoas. Pessoas que fazem muito, muito bem, assim, igual a irmã Dulce. Igual a irmã Dulce. Quem mais a gente pode pensar que seja uma pessoa que dê 100? A irmã Dulce.
O Frei Galvão. Frei Galvão. São pessoas que dão. Mas por que será que essas pessoas dão 100 frutos? Porque ficaram muito, muito boas, né? Ficaram muito boas. E quem fez? O que fez elas ficarem muito boas? Palavra de Deus. Foi a palavra de Deus. Então, a gente vai pensar essa semana, né? Vamos pensar agora e ao longo de toda a semana que tipo de terreno eu estou sendo, né? Hoje, como eu estou recebendo a palavra de Deus? Que tipo de terreno eu quero ser? Eu posso ser esse terreno bom? Esse terreno bom, né? Mas que pedras ou espinhos estão atrapalhando a palavra de Deus na minha vida, né? O que está impedindo do reino dos céus de crescer? Será que eu posso ser essa terra boa sozinha? O que vocês acham? Não, Não. precisamos da força de Deus. Mas a gente consegue tirar essas pedras, esses espinhos? Eu consigo tirar sozinha essas pedras e esses espinhos? Sozinho, não. Só com a ajuda de Deus. Nesses terrenos, quem poderia tirar essas pedras e esses espinhos? Jesus. Jesus. Nessa parábola, quem é Jesus? Semeador. Senhor. Então a gente pode pedir a ajuda dele Pode sim. para ele. Poder. Ele pode tirar essas pedras e esses espinhos? Pode. Pode. Se a gente pedir, Ele pode. E aí, como é que vai ficar a nossa terra? cheia de Boa. frutas. Boa, cheia de frutos. Será que essa é uma parábola importante que Jesus está nos contando hoje? É sim, muito importante. Muito importante. Alguém quer falar alguma coisa para Jesus? Que está aqui presente, nos ouvindo agora? Jesus, quero te pedir que o Senhor venha
me ajudar a tirar todos os espinhos no meu coração, para que ele se torne um coração bom, que só faça coisas boas para as pessoas, que ajude a todo mundo. Ajuda-me, Senhor, a ser melhor. Amém. Jesus, continue semeando todos os dias essa semente boa no meu coração. Me ajude a tirar todos os espinhos, todas as pedras. Tire tudo que me afaste de Ti, Pai. Para que meu coração seja sempre um solo bom, fértil. Para que a Sua semente consiga sempre germinar e que dê bons frutos. Amém. Amém. Jesus, eu te agradeço por ser o semeador da minha terra, por me dar a tua semente, por cuidar do meu solo. Eu te peço que cuide cada vez mais, que me ajude. Contigo eu possa tirar todas as pedras e espinhos, porque do fundo do meu coração eu quero ser essa terra boa e poder dar muitos frutos com a tua ajuda e com o teu cuidado na minha terra. Amém. Vamos cantar? Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Então, esse livrinho vai estar sempre aqui, o semeador, né? Para a gente poder ler e meditar sozinho, sempre pensando mais e mais nessa parábola. A gente pode copiar esse texto, fazer o nosso próprio livrinho, né? E também tem os desenhos que a gente pode desenhar, calcar e meditar cada vez mais nessa parábola. Bom, eu acho que com a apresentação a gente já meditou bastante, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre essa parábola do semeador. Então, essa parábola nos apresenta dois momentos muito importantes, né? Primeiro, o momento da semeadura e depois o momento da colheita, né? E parece que ela está mais focada justamente nesse momento da colheita, porque ela contempla o fruto e o triunfo futuro do reino, né? Ou seja, é uma parábola escatológica, está olhando, né, para o final dos tempos, para o futuro.
E aí a gente vê, né? Jesus analisa muito o contexto geográfico daquela região da Galileia, né? O terreno, né? Ao redor do lago da Galileia, né? Jesus fala à multidão que está se encontrando na margem, né? E aí ele fala de um semeador, um fedaim, né? Que era o termo, né? E de um declive de terreno cultivado, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? As sementes do campo da Galileia, na verdade, estão sendo esse fundo, né? São as sementes do reino, como a gente já meditou, né? E o lavrador trabalha esses campos queimados pelo sol, essas terras que são relativamente ingratas, né? A terra que tem pouca profundidade, a rocha calcária que está à flor do solo, né? Então, a gente volta à questão, como se falava no Gênesis, né? No capítulo 3, versículo 18, a terra te produzirá espinhos e abrolhos, né? Nesse caso aqui, dessa parábola, se torna uma realidade. E Jesus vai nos dar detalhes desse aspecto do campo, né? Ele fala, talvez ele já esteja falando dessa dificuldade do campo, pensando no fracasso parcial da sua missão na Galileia, né? As resistências do terreno não podiam ser a causa justamente desse fracasso, né, parcial. Mas aí a chegada do reino dos céus foi o tema da pregação de Jesus desde os primeiros dias, né? E é justamente o objetivo dessa parábola do semeador, a chegada do reino dos céus, né? Então, Jesus lança como se fosse uma semente a boa nova do reino, né? O evangelho, a boa nova, ele lança por todos os campos, por todos os terrenos, a boa nova está aí lançada. E essa semente, a boa nova, né, cai em terrenos mais ou menos receptivos, né? Vamos lembrar, a terra, cai na terra. Nós, humanos, somos feitos, né, de todos os elementos da terra, né? Vamos lembrar que Adão vem de Adam, né? E terra é Adamar. Então, cai nos diferentes tipos de terra, a boa nova, né? Parte do trabalho vai parecer inútil e sem fruto. E aí Jesus está olhando para o futuro, né? Ou melhor, para os últimos dias, e contempla essa colheita final. Então, quando a gente vê, é uma assombrosa colheita, que ultrapassa qualquer esperança humana. É uma parábola, como já disse, escatológica, e esse triunfo final do reino de Deus que Jesus contempla nessas espigas, né? Admiravelmente, que brotaram admiravelmente dessa terra generosa, né? Então, apesar de todos os fracassos, né, e de todas as resistências, Deus aqui faz aparecer, a partir de um começo sem esperança, esse final magnífico, né, que ele já havia prometido, né? O 100% parece uma expressão, né? Quando que uma semente vai dar 100%, né? Parece que o rendimento de 30% já seria uma colheita magnífica, né? Mas já afirma que há essa colheita. O procedimento da semeadura, ele era muito elementar, né?
Como é que se dava? O semeador punha na mão esquerda, ele tinha um punhado, né? Como se fosse uma bolsa de sementes, e com a semente, com a mão direita, ele ia lançando a semente, né? Ele arregaçava a túnica com o símbolo nas pregas e colocava a semente do lado esquerdo e ia lançando com a mão direita, né? E aí, por isso que as sementes caem no mais diverso tipo de solo, né? Mas na própria meditação a gente conseguiu ver que a semente é a mesma. A semente é a mesma e ela é boa e não faz, né? Se a gente pensa num semeador, normalmente o semeador cuida onde ele vai jogar suas sementes, né? Mas na parábola, o semeador não faz essa distinção, né? Não há distinção de que terreno vai ser lançado, todos os terrenos. Mas aí vem o resultado que vai variar de terreno para terreno. Jesus fala essa parábola porque na terra de Israel existia realmente, e até hoje existe em Israel, essa dificuldade do terreno. O terreno palestino, e hoje o terreno de Israel, ele é muito ingrato, né? Muito ingrato, existe uma secura, existe o deserto, existe a dificuldade do solo, e para a agricultura sempre foi um problema. Mas existe terra boa, e terra que dá muitos frutos em Israel. Então é isso. Então, gostaram das parábolas de hoje? Eu gosto muito mesmo dessas parábolas. E eu espero que vocês tenham ficado tocados, né? Que as parábolas possam ter tocado o nosso coração, para que nós possamos também dar muitos frutos. Então, por favor, respondam as perguntas do formulário de hoje e registrem a sua presença. Isso é muito importante e não deixe de fazê-lo, senão nós não saberemos se você esteve presente no encontro conosco. Não deixe de assistir os encontros na sequência e na semana. É muito importante manter a disciplina. É importante até criar uma disciplina de horário, ajuda, tá bom? Isso vai ajudar. Então, outro lembrete é para que vocês acessem o material complementar no site da catequese, que vai estar com o link aqui abaixo. Nós estamos cada vez mais aprimorando esse material compreensível. Então, visitem o site de vez em quando para ver se tem mais coisa para você, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero vê-los todos na semana que vem, combinado? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau.